Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês que estão aqui no Zoom com a gente. Boa tarde, Rosângela, mais uma vez. Obrigado aí pela presença. A Rosângela vai estar trazendo aí uma palestra muito importante para a gente, uma conversa muito importante sobre imunidade, sistema imunológico e a sua importância, tá ok? Nesses tempos em que nós estamos vivendo, isso é muito importante, ok? Sistema imunológico e sua importância. Eu quero saudar aí a todos os queridos que estão no Zoom e também vocês que estão aí agora também, através da página da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Diadema, ok? Sejam muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos mesmo aí com a gente. Que bom que vocês estão conosco, tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Nós vamos começar a nossa palestra agora, né, com a Rosângela. Vai ser com certeza uma bênção. E aí, antes, nós vamos começar, claro, com uma oração, ok? Nós vamos começar com uma oração, tá ok? Então, vamos lá. Vamos, então, nesse instante, orar, então. Feche os seus olhos aí e vamos orar agora, tá ok? Vamos orar, então. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos muito pelas bênçãos, pelo sábado. Que o Senhor, de maneira especial, abençoe agora esta palestra que teremos, abençoe a Rosângela e a todos nós, abençoe a todos que estamos assistindo, participando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Queridos, é o seguinte, se você tiver alguma pergunta, tá? Alguma pergunta que você queira fazer, você que está aí no Facebook, você que está aqui no Zoom, se você tiver alguma pergunta, por gentileza, você pode fazer, escreva no chat aí do Zoom a pergunta que você tiver, tá bom? Escreva aí no chat do Zoom e também escreva no chat aí do Facebook, tá bom? Tá ok? E aí nós vamos, com certeza, fazer essas perguntas, tá ok? Para Rosângela, tá bom? Muito bem, Rosângela, agora é contigo, ok? Agora é contigo. Que Deus te abençoe nesta palestra e a palavra agora é sua, tá bom? Olá, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, falando de um assunto tão importante que é o sistema imunológico. Bom, algumas coisas são importantes a gente começar a pontuar quando a gente fala de sistema imunológico. O sistema imunológico, ele é super importante para nos manter bem, saudáveis, né? E quando a gente fala de sistema imunológico, a gente fala além do aspecto físico, como da alimentação, da água, mas aí é uma questão espiritual também, e a gente vai falar a respeito disso, tá ok? É importante nós sabermos que nosso sistema, nosso organismo possui dois sistemas. Os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela oxigenação, nutrição e manutenção de manter saudáveis e vivas todas as células do nosso corpo e, assim, efetivamente, todos os nossos órgãos. E o sistema branco, que são os glóbulos brancos, que é responsável pela organização, destruição e manutenção de todo um organismo saudável e protegido. Entre os glóbulos brancos, ou esse sistema branco, a gente tem os leucócitos. Os leucócitos nada mais são do que os rastreabilizadores de todo e qualquer agente invasor. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês entenderem como que funciona esse sistema maravilhoso chamado sistema imunológico. Duas coisas. Quando eu tenho, por exemplo, eu vou mexer no jardim e eu me furo com um espinho de uma rosa, o meu cérebro sabe que eu levei uma perfuração, sabe qual o tamanho dessa perfuração e sabe onde foi essa perfuração. Então, os leucócitos acionam uma célula específica
essa célula específica, ela é direcionada até o local, né? E esse local, ele faz a limpeza do local, faz uma vasoconstrição, um estreitamento dos vasos, para que o local do sangramento pare. Então, as plaquetas, que fazem parte do sistema leucocitário, eles fazem um paredão para parar o sangramento. E é tão específico que ele fala assim: a perfuração foi no dedo indicador do membro superior direito, na região distal, cerca de 1,5 centímetro. Então, o meu cérebro, juntamente com o leucócito, ele direciona até o local e consegue fazer ali a homeostasia dessa região. Quanto tempo isso demora? Demora, em média, cerca de 40 a 60 segundos, ok? Quando tem um acidente importante, que não se trata só de uma perfuração, uma pequena perfuração no indicador por conta de um espinho, mas, por exemplo, um sangramento por arma de fogo, né, que a gente chama isso de FAF. Então, quando eu tenho ferimento por arma de fogo importante, o meu sistema nervoso central, ele detecta, graças aos leucócitos, essa lesão importante e imediatamente ele começa todo um trabalho de organização para que possa me manter a vida. Então, esse mesmo sistema que demora de 45 segundos a 60 segundos para fazer parede de plaquetas e parar esse sangramento, agora ele não vai demorar mais 60 segundos, ele vai demorar 3, tá? E ele vai fazer mais que isso. Ele vai... Sinais clássicos de hemorragia sempre frequência alta e pressão baixa. Então, a gente fala que é taquicardia, hipotensão, sudorese fria e pegajosa. Então, imediatamente, junto com esse paredão de plaquetas, que vai até o local, migra para tentar parar esse sangramento, nós também temos uma diminuição da pressão arterial para que quando o sangue passe pelo local, ele não seja esguichado com tanta força, porque ele diminuiu a pressão, então ele faz hipotensão, e faz taquicardia, então faz que o sangue passe mais rápido, na tentativa de evitar que uma quantidade muito grande de sangue seja eliminada. Nosso corpo, ele trabalha assim o tempo inteiro, como sistema de defesa. Isso é sistema imune, tá? Todas essas coisas que acontecem no organismo que a gente não consegue perceber são o sistema imune. E eles são super importantes para manter a nossa vida. No dia a dia, ele está o tempo todo conosco. Vocês querem ver outra coisa muito interessante também, quando a gente fala de sistema imunológico, às vezes as pessoas quase não pensam nisso? Quando nós estamos andando de bicicleta e a gente cai, e a gente faz uma lesão escoriativa no joelho, né? A gente rala o joelho, como o pessoal normalmente faz, o que vai acontecer? No lugar desse local que fez essa lesão escoriativa, também vai acontecer uma ação plaquetária. Então, tem sangramento no local, a plaqueta vai até o local, faz uma limpeza, faz uma ação antibactericida e forma um paredão. Quando ela forma o paredão e eu começo a andar no sol, essa junção plaquetária, que a princípio foi formada para impedir o sangramento do local e fazer a higiene da lesão que ocorreu, agora vai se formar uma casquinha escura. E essa casquinha escura, normalmente, a gente faz o quê? Quando a gente tem uma casquinha? A gente tira a casquinha, né? Então, a gente faz tudo errado. O sistema imunológico, ele é perfeito. Quando Deus nos criou, ele fez de uma forma tremenda, assustadora, né? Essa casquinha, quando a gente tira ela do machucadinho, na verdade, a gente está impedindo o processo finalizador da cura desse local. Essa casquinha, ela vai sair naturalmente quando a sua pele for pintada da sua cor original. Então, quando você tira a casquinha antes, você acabou com o processo de fotossensibilidade local e agora a sua pele vai ficar manchada. Não é porque houve um problema na programação fisiológica, e sim porque você atrapalhou esse processo, né? Então, é importante dizer que tudo isso faz com que meu organismo trabalhe de forma diferenciada. Tudo isso faz parte do sistema imunológico.
Quando normalmente eu vou dar aula, vou dar algumas palestras, tem alunos que me procuram, ou mesmo colegas, irmãos, falam assim, olha, eu sou anêmico há bastante tempo, e minha anemia é uma anemia importante, eu não consigo resolver um problema anêmico. E aí eu olho e falo assim, você tá tomando remédio? Tomo remédio há muitos anos, mas não adianta nada. Queria dizer a vocês que meu sistema ele é tão perfeito que imagine você que eu tenho uma deficiência de ferro. Eu sou uma pessoa que quase não como nada à base de ferro, por exemplo. Eu não gosto de brócolis, eu não como feijão, eu não gosto de grão de bico, né? Eu não gosto de cenoura, eu não gosto de beterraba, eu não gosto desses alimentos que efetivamente possuem ferro. E aí eu vou no médico, percebo que não estou bem, porque um dos sintomas da anemia é mal-estar, cansaço, falta de energia, dor nas articulações, e aí eu faço um hemograma e eu descubro que eu estou com uma deficiência ferropriva. O médico passa um remédio para mim e eu percebo que eu não piorei, mas eu não melhorei, né? Não importa quanto eu como de ferro, eu não estou melhorando. E não vai mesmo, porque existe um equilíbrio hidrostático importante alimentar. Então, imagine você que meu corpo ele absorve por dia, um exemplo, tá? 20 miligramas de ferro. Por mais que você coma alimentos à base de ferro, o seu organismo só vai tirar 20 miligramas. Seu organismo nunca vai tirar mais. Ele vai sempre tirar o que é necessário. Então, como ele tira só o que é necessário, o restante ele descarta. Efetivamente, a sua anemia não vai piorar, mas não vai melhorar. Então, existem algumas estratégias que a gente faz para manter um bom sistema imunológico, por exemplo, tratar essa anemia. Qual que é? O que a gente faz? A gente vai utilizar, junto com a administração desse alimento, desse comprimido que é a base de ferro priva, alimentos cítricos, então, que possuam vitamina C. Por quê? Porque a gente, de certa forma, vai tapear o nosso organismo. A vitamina C, ela consegue agregar ao ferro e levar o ferro para dentro da célula. Então, quando eu tenho uma anemia, eu, além da necessidade dia, eu preciso absorver mais. E como eu absorvo mais? Usando esse facilitador, que é a vitamina C. Então, eu vou tomar o meu remédio ou com suco de laranja, ou com suco de acerola, ou com suco de abacaxi. Mas existe uma técnica muito interessante que a gente faz para reduzir ou para o corpo absorver melhor o ferro através da vitamina C, que é o feijão, né? Então, quando nós formos comer feijão, você vai pegar o teu prato, vai pôr feijão e nesse feijão você vai espremer um limão. Fica um feijão saboroso, delicioso, ele é rico em ferro e tem um carreador que é a vitamina C, né? Que vai levar aí aquela minha deficiência e vai minimizar, porque através da vitamina C ele vai ali suprir as minhas necessidades de ferro. E aí, quando eu tenho um paciente ou uma pessoa que não é mais anêmico, aí ela volta a ser outra pessoa, né? Ela volta a ficar mais feliz, mais ativa, sem dores no corpo, sem canseira, sem sonolência em excesso. Então, o nosso organismo, ele foi feito para nos sinalizar que as coisas estão erradas, né? E que as coisas estão certas. Muitas vezes, quando o paciente chega conosco, ele já está sofrendo daquele mal há um longo tempo, mas precisou ter algum outro agravante associado à função patológica dele, para que efetivamente ele percebesse que alguma coisa estava errada. Querem ver outra coisa muito interessante também? Quando a gente fala de sistema imunológico, quando a gente fala desse sistema, a gente pensa assim, tudo é importante. Sim, tudo é importante. Nosso sistema é bom porque tudo é importante. Existem duas formas de nos alimentarmos. Ou é para a saúde, ou é para o prazer. Então, eu sempre brinco quando a gente fala isso, tá bom? Então, o limão no feijão é para a saúde, ok? O feijão com arroz é para o prazer. Tudo bem? Querem ver uma coisa interessante? Todas as bebidas à base de cafeína, de chocolate ou à base de milho, elas inibem a absorção de cálcio. Então, não adianta você tomar leite com chocolate. É para o seu prazer.
Porque a bebida é saborosa, mas seu corpo não vai absorver o cálcio. Ele acabou de ser inibido com a função do chocolate, tá? Ah, eu gosto de leite com café. Então, seu cálcio normalmente pode estar diminuído. Por quê? Porque bebidas à base de cafeína, elas diminuem a absorção de cálcio. Como eu sei que eu estou com uma deficiência de cálcio? Existe uma regra rápida e muito interessante para a gente saber que nós estamos com deficiência de cálcio. Sabe na hora que a gente vai dormir? Quando você deita para dormir, mas você ainda não está dormindo, você está começando a pegar no sono e de repente tem sensação de queda. Esses tremores com sensação de queda pré-sono, isso pode ser um sinalizador, um start de que meu corpo está com deficiência de cálcio. Rosângela, eu não tomo leite com café, eu não tomo leite com chocolate, nem leite com sucrilho, que é a base de milho, que também inibe a absorção de cálcio. Então, por que eu não estou tendo absorção de cálcio adequada? Bebidas gaseificadas roubam cálcio da estrutura óssea. Então, todo mundo que gosta de refrigerante e mesmo água com gás, corre-se o risco de ter estabilidade de cálcio e agora perder ela. Tá? Bebidas gaseificadas, mesma água, ela tem o poder de roubar o cálcio. Então, se você, não bebo refrigerante, mas eu amo água com gás, cuidado, tá bom? Seu sistema imunológico pode estar sendo quebrado por conta dessa tua escolha alimentar, porque tudo que é gaseificado rouba o cálcio. Então, são essas coisas que a gente vai pontuando, que vai sinalizando e que vai fazendo bastante diferença. Uma coisa também que eu acho que vale a pena nós estarmos falando é a respeito da água. Primeiro, nada substitui a água. A água é super importante para o meu corpo. Segunda coisa que a gente precisa saber, a água tem uma função fundamental, que é fazer a limpeza do meu organismo. Não tem como eu lavar 2 pilhas de panelas e pratos com 1 litro de água. Quando eu tento lavar 2 pilhas de pratos e panelas com 1 litro de água, com certeza alguma panela vai ficar suja. A gente não vai querer comer nesses talheres com essas panelas, vocês concordam? Né? Deve ser bem, né? Não tá limpo de jeito nenhum. Então, o nosso corpo, ele sinaliza o que está errado conosco. Essa é a função do sistema imunológico. Imagine você que a única urina que tem que ter cor amarelada, cítrica, é a primeira urina da manhã. Ela sim. Por quê? Porque enquanto nós dormimos, o nosso corpo ele recolhe todas as células mortas e substitui por células novas. E essa primeira urina da manhã, ela é a urina altamente concentrada de resíduos celulares, que é uma forma que meu corpo tem de fazer limpeza do meu organismo. Todas as outras vezes que eu vou ao banheiro, eu, na verdade, não preciso da descarga, tá? Na verdade, eu preciso, por uma questão educacional. Mas quando eu falo que eu não preciso, significa que eu não estou dando descarga porque a água do vaso está suja, está escura, está amarelada com a minha urina. Ela tem que ser tão clara ao ponto de eu dar uma descarga por uma questão educacional, tá? E não porque tem resíduo na minha urina. Se tiver resíduo na minha urina, significa que meu nível de água está muito abaixo do normal. Vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é água, né? Você come um doce, continua com vontade de comer alguma coisa que não sei o que é. Você come salgado, estou com vontade de comer alguma coisa que não sei o que é. Vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é água, né? Então, nós precisamos estar atento o que o nosso organismo está falando. O que meu sistema imunológico está me trazendo? Como que ele está mostrando para mim como eu estou? Ele precisa me limpar. E para ele me manter limpo, saudável, com tudo funcionando em sua plenitude, eu preciso tomar água suficiente. Porém, a água ela não pode ser junto com as refeições. Isso também atrapalha o processo do meu sistema imunológico, para ele aproveitar tudo aquilo que eu tenho de bom. Quando eu bebo e eu como, o meu organismo primeiro precisa absorver toda a água ingerida para depois consumir o alimento, dissolver o alimento consumido. Então, uma refeição que demoraria cerca de 3 horas, ela passa a ser de 5 a 6 horas, porque meu organismo primeiro precisa equilibrar as temperaturas, porque a comida é quente, a bebida é gelada, ela tem que absorver todo o líquido e depois começar a trabalhar com o alimento. Então, pessoas que dormem mal,
muitas vezes dormem mal, não porque comem muito, mas porque também comem pouco, mas misturam com líquido a comida que acabou de ser ingerida, o que acaba prejudicando bastante o meu organismo. Então, existe sim aquilo que a gente fala que o que é importante e o que eu gosto. Então, tem coisas que eu faço porque eu gosto, mas eu preciso ter ciência que isso não está ajudando o meu organismo em absolutamente nada. Água é a melhor bebida que se tem? É. Eu gosto de água? Não. Então, a gente precisa começar a aprender a beber água, né? Para a gente começar a aprender a beber água, a gente vai colocando algumas coisas que talvez deixem a água um pouco mais saborosa, como casca de abacaxi, hortelã, ou gengibre, enfim, para que efetivamente eu consiga começar a aprender a beber água. Sentir sede é patológico, não é fisiológico, ok? Quando eu sinto sede, significa que meu nível de água está muito abaixo do padrão da normalidade. E esse sinalizador eu consigo enxergar toda vez que eu vou no banheiro, né, fazer xixi, tá bom? Então, essas coisas são super importantes para o nosso organismo. São coisas que parecem simplistas, mas não são. Meu organismo, ele fica falando comigo o tempo inteiro, ele fica mostrando para mim que alguma coisa está errada, né? Muitas pessoas, por exemplo, que se tornam diabéticas, a primeira reclamação delas é a visão. Então, elas vão procurar o oftalmo, por quê? Porque elas estão com a visão ruim. Eu comentei na palestra anterior que eu falei sobre diabetes, sobre isso. O açúcar em excesso, ele diminui a irrigação e a oxigenação efetiva dos capilares do meu corpo. Ele prejudica a função renal também, por exemplo, mas o olho é algo pertinente e percebível, né? Eu consigo ver que a minha visão está ruim, porque provavelmente minha glicemia está ruim. Cabe ao oftalmo ter esse start de pedir não só um óculos novo, mas também um exame de sangue para saber se você está diabético ou não. Dores de cabeça podem estar associadas, por exemplo, à hipertensão. É uma forma que meu corpo tem de me sinalizar que alguma coisa está errada. E muitas vezes os alunos falam assim para mim, professora, você tem remédio para dor de cabeça? Eu falo, tenho, está lá na pia, tome 2 copos cheios de água. Primeiro a gente toma água, depois de 15 minutos não melhorou a minha dor de cabeça, aí sim eu vou tomar remédio. Mas eu nunca tomo remédio sem tomar água. 80% das pessoas que têm cefaleia são pessoas que não estão hidratadas de forma adequada. Quando eu tenho um monte de impurezas circulando pelo meu organismo, essas impurezas, elas liberam toxicidade, fazendo que eu tenha várias sintomatologias agregadas, e uma delas é a dor de cabeça. Então, primeiro tomo 2 copos de água, para poder limpar esse organismo. Será que é água o problema? Vontade de comer alguma coisa, será que é água o problema? Então, a gente começa a monitorar quanto de água eu estou tomando, como que eu estou tomando essa água, né? Para que a gente possa aí ter uma saúde adequada e própria. E como a gente faz para melhorar esse sistema imune, né? Esse sistema imune a gente faz fazendo escolhas alimentares. Eu acabei de dizer que as frutas cítricas são excelentes, mas existe regra para comer fruta cítrica, tá bom? Eu vou ensinar uma regra bem básica para vocês para melhorar a saúde, com prazer e com saúde. Frutas doces a gente come de manhã. Então, de manhã eu vou comer banana, eu vou comer mamão, eu vou comer goiaba vermelha, tá bom? De manhã eu como frutas doces. À noite eu como frutas ácidas. As frutas doces, elas demoram mais para serem consumidas, portanto tem normalmente mais carboidrato, então meu corpo vai ter o dia inteiro para quebrar isso. E as frutas ácidas, elas melhoram a minha digestão. Então, eu à noite como abacaxi, eu chupo uma laranja, como uma mexerica, vou me sentir muito melhor para que eu possa ter uma refeição mais leve e mais digestiva, para que eu possa dormir melhor, tá bom? Então, frutas doces de manhã, frutas ácidas à noite. Saladas, quanto mais verde escura for a folha, melhor. Tá? Elas são ricas em componentes que podem e auxiliam o aumento do meu sistema imunológico. Então, rúcula, espinafre, agrião, almeirão. Então, comam. São saladas excelentes, importantes. Couve, come ela de salada, não come ela refogada.
Catalônia, como ela de salada, como ela refogada, experimente. Vocês vão ver que é uma delícia. E isso traz um bem para o nosso organismo que é incalculável. Se puder se alimentar de alimentos crus, muito melhores do que os refogados. Se eu não gosto de nenhuma das versões, por favor, então comece com refogado. Depois, devagarzinho, você vai passando para o cru. Falando em folhas, é importante dizer para vocês que quando eu como a folha com a refeição, é para o meu paladar, ok? Para minha saúde, eu vou sempre comer a salada antes das refeições. A salada que vem antes das refeições, ela serve primeiro para preparar o meu estômago para o alimento mais pesado. Segundo, a celulose vai formar como um paredão de alça. Ela vai diminuir a absorção da gordura do alimento. Então, pessoas que comem a salada antes das refeições, automaticamente já começam a melhorar os seus níveis de diabetes e seus níveis de colesterol sanguíneo, tá bom? Então, vale a dica. Rosângela, eu posso comer a salada depois das refeições? É para o seu prazer, não é para a sua saúde, tá? Se você gosta de salada, come ela antes. É para o seu prazer e para a sua saúde, ok? Mas salada misturada com a comida é só para o seu prazer, não é para a sua saúde, tudo bem? E aí você faz as suas escolhas do que você acha melhor. Alimentos ricos em zinco também são excelentes para aumentar o sistema imunológico. Castanha, nozes, sementes de forma geral. O amendoim cru, ele é excelente para aumentar o sistema imunológico, ele é ótimo para o sistema nervoso central. A gente tem ele como um auxiliador em pessoas que têm depressão, né? Então, 2 punhadinhos de amendoim cru dia. Ou uma receitinha bem básica para depressão, que é pega a banana, corta ela em rodelinhas, café da manhã. Corta ela em rodelinhas, coloca um iogurte natural, feito em casa, que é muito melhor. Coloca um pouquinho de nozes ou de castanha e come, adoça com mel e come de colher. É fabuloso, é excelente. Vai te dar ânimo, disposição, vai ficar feliz, a cabeça vai ficar melhor. Tá? Outro alimento também que a gente tem que mencionar aqui é o tomate. Tomate refogado, ele é excelente para parar estágios de evolução cancerígena, câncer prostático, pessoas que têm envelhecimento de pele, pessoas com envelhecimento precoce. Então, é uma mistura bem simples que eu acho que está meio perdida, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma panelinha, a gente vai pôr um pouquinho de azeite, nós vamos picar um alho, pica uma cebola, coloca tomate picadinho, os temperos que você gosta, dá uma refogadinha e come com arroz, feijão e uma salada. Então, tomate refogadinho, arroz, feijão e uma salada. Uma refeição fabulosa, excelente. Fizeram uma pesquisa há pouco tempo e eles provam cientificamente que pessoas com diagnóstico de câncer prostático, eles conseguem parar a evolução do tumor consumindo esse molinho de tomate caseiro, né? Pelo menos 3 vezes aí por semana. São estudos feitos, são super importantes. Tomate refogadinho é tão bom, né? Ou então, se você preferir, você corta o tomate de forma mais grotesca, coloca numa assadeirinha, coloca azeite, joga orégano, põe um pouquinho de azeitona e forno, tá bom? Fica excelente, delicioso para você comer com uma torradinha, comer com um arroz integral, aí fica muito bom. Então, vale a dica aí para vocês. Alimentos de ômega 3 também são excelentes, que inclui a azeitona, azeite, então consuma azeite, ele é importante para o nosso organismo. O gengibre, ele faz parte. Gengibre, a gente pode pôr ele na água e tomar essa água com gengibre, ou fazer chá de gengibre, adoçar com mel. Ele é anti-inflamatório, antioxidante, ele é antibactericida. Então, tem vários processos inflamatórios quando a gente trata a saúde do organismo, que a gente trata com chá de camomila e com chá de gengibre, tá? E o gengibre, ele ajuda aí no sistema imunológico. A cebola, que é anti-inflamatório, vale a dica, a cebola ela é excelente para o meu organismo. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que é importante. Pessoas com problemas respiratórios, dificuldade respiratória, tosse, pessoas que têm uma série de problemas alérgicos, o que a gente pede para fazer? Pega meia cebola, descasca e coloca ela próximo da cabeceira
da cama, da criança, do adulto, não importa. A cebola, quando ela é cortada, ela é colocada próximo de nós, ela tem a ação antibactericida, ela é anti-inflamatória, então ela ajuda a melhorar muito o processo inflamatório. Façam essa experiência, acho que vale a pena. O máximo que vai acontecer é você perder meia cebola, mas no geral os resultados são excelentes. A gente já tem feito tratamento com cebola há bastante tempo, tá? No outro dia de manhã você vai pegar essa cebola e vai jogar fora. Queria dizer para vocês que a cebola ela tem o poder de absorver todas as impurezas do ambiente. Então, cebola não é algo que eu corto um pedaço dela e deixo lá dentro da geladeira. Não. Se tiver alguma bactéria, algum fungo, alguma coisa, ela puxa isso da geladeira para ela. Na hora que você for preparar o alimento, você pode ter uma leve intoxicação alimentar, ter diarreia, mal-estar, dor de estômago, enfim. Então, a cebola a gente usa metade para aquilo que a gente quer e o restante a gente deixa ela no potinho fechada, tá bom? Então, ela é anti-inflamatória, ela deve ser usada principalmente em saladas. Quem gosta, ó, um tomate cortadinho, uma salada de alface cortadinha, cebola, alho, né? Azeitona, azeite, limão, fica uma salada impagável. Impagável. Todo mundo vai comer muito, porque é muito bom. O alho também entra no nosso sistema imunológico, ele é um antibiótico, ele é super importante. Quando ele é refogado, ele perde a sua propriedade, então a gente precisava criar o hábito de comer alho cru em poucas proporções, como na salada que eu disse para vocês. Não precisa de uma grande quantidade, mas um pouco dele é suficiente para que a gente possa ser mais saudável. Aí vai entrar a geleia real e o própolis, que são dois alimentos muito conhecidos nossos, que também ajudam em processos inflamatórios, afins e melhor sistema imunológico. E nós vamos terminar aqui, quando a gente fala de alimento, de água de coco e caldo de cana. A água de coco e o caldo de cana, eles aumentam o meu sistema imunológico. Eu estou falando do coco in natura, que é coco mesmo, e eu estou falando do caldo de cana sem outras misturas agregadas, tá? Então, é água de coco na fruta e é o caldo de cana puro. Então, criem o hábito de, pelo menos uma vez por semana, tomar um copo ou um coco, ou um copo de água de caldo de cana, ou um copo sempre puro, tá? Ou um coco verde aí para você tomar água dele. São potencialmente importantes, necessários, deliciosos e aumentam o nosso sistema imunológico. Tudo bem? E tem outra coisa que eu preciso dizer para vocês também, que quando a gente fala de todo esse processo de saúde, da atuação do meu organismo, de como ele trabalha, de como os alimentos são importantes, eu também preciso dizer para vocês que entre meu sistema imunológico, eu não posso deixar de dizer, aqui eu falei de vários remédios de Deus, né? Porque a gente está falando da alimentação, mas o sol, ele também entra, é necessário, é importante, e eu preciso da vitamina D para que eu possa ter uma boa saúde. Não tenham medo do sol. O sol só é ruim quando eu não tenho hidratação suficiente. Quando eu bebo água suficiente e eu tomo sol, efetivamente isso agrega e eleva meus níveis de vitamina D, melhorando a cabeça e melhorando o organismo. Outra coisa que é importante eu dizer para vocês também, que é a atividade física. A atividade física, ela melhora a oxigenação cardiopulmonar, melhora a função renal, melhora a função cerebral, melhorando, assim, a sua cabeça, a sua forma de pensar. E uma última coisa que eu preciso sinalizar aqui para vocês, que eu posso fazer atividade física, eu posso tomar muita água, eu posso comer muito bem, mas se eu não tiver confiança em Deus, nada disso vai ser efetivo. Hoje em dia nós vivemos em tempos difíceis, né? Com essa doença aí, deixando todo mundo com muito medo, muito aflito, muito ansioso. Eu queria dizer para vocês que a gente precisa confiar, que Deus, ele está no controle de todas as coisas. A confiança em Deus, ela é essencial para me livrar de uma série de doenças. Eu preciso pedir para o Espírito Santo de Deus abrir meus olhos para que eu consiga ver que tem alguma coisa errada comigo. Às vezes, a cor da minha urina está alterada, eu não vi.
Às vezes eu tô com a boca seca, eu não percebi. Às vezes eu tenho dor de cabeça com frequência, ainda não notei, né? Tomo remédio, mas não percebi que isso está sendo uma consequência. Estou sempre com a mesma patologia. Quando Deus projetou o nosso organismo, ele projetou para que nosso organismo tivesse mecanismos de vida. Por isso que no sangramento ele tem esse processo, por isso que a urina tem essa alteração de cor, por isso que minha boca, ela saliva mais ou menos, dependendo do que eu vou comer, por isso que tem tanto alimento que ajuda na cura do nosso organismo. Às vezes é uma questão de como eu estou comendo esses alimentos. Eu preciso acreditar que Deus tem um plano na minha vida, na sua vida, e quando ele criou tudo isso, ele criou para que nós pudéssemos ter saúde. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não vamos ter a desculpa de chegar, morrer de forma precoce e falar, Senhor, é que eu não gostava de alface. Aí ele vai falar, mas tinha alface de quantos tipos? 5 tipos de alface, 6 tipos de banana, 4 tipos de maçã. Por que Deus teve todo esse capricho, esse carinho para agradar o teu paladar? Para que você pudesse comer, e mais do que isso, para que você pudesse comer com saúde. Então, tem aí bananas para todos os paladares, folhas para todos os paladares, sementes e grãos, oleaginosos para todos os paladares. Hoje em dia não há desculpa mais para a gente não ser saudável. E muitas vezes a gente precisa pedir orientação, primeiro de Deus, do Espírito Santo, para que ele nos direcione no nosso dia a dia em escolhas boas e necessárias para o meu organismo, porque queremos viver bem, queremos viver saudáveis, queremos viver para os nossos filhos, para aqueles que nós nos amamos, para o nosso esposo, né, para o nosso, ou se for você homem, para a sua esposa, e essas escolhas são fundamentais. Trabalhando em hospital, já estou com 30 anos já, formada como enfermeira, como professora, eu queria dizer para vocês que não existe uma explicação até hoje para essa doença chamada Covid. Eu nunca vivi o que eu estou vivendo agora, mas eu posso dizer para vocês, de forma segura, que nós não sabemos por quê, mas o sistema imunológico ele é fundamental. Temos casos onde o marido pega e a esposa não pega. E quando você faz exame de sangue dela, é como se ela não tivesse tido contato com a doença. Como isso é possível com os dois dormindo juntos? Com os dois na mesma casa? Existe um segredo de uma janela aí. E essa janela é o sistema imunológico. Hoje, mais do que nunca, nós temos que pesar aquilo que escolhemos. Será que vale a pena beber água com gás? Não é melhor beber água normal? Né? Água fresca? Será que vale a pena comer um pastel? Não é melhor comer um pedaço de melancia, já que a gente está na feira? Sabe? Será que realmente vale a pena as escolhas que eu estou fazendo? Então, o meu organismo fica o tempo todo sinalizando que alguma coisa está errada. Cabe a nós pedir orientação de Deus para sabermos o que está errado com o nosso organismo, tá bom? Então, quando Deus nos fez para termos saúde, e saúde em abundância. Então, vamos aproveitar de tantos remédios que Deus criou. Ok, muito bom, muito bom. Opa, sem querer tirei aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Isso, ok. Muito obrigado, Rosângela. Tem algumas perguntinhas aqui. Tá bom. Vamos lá. Tá. Nossa, sua palestra, assim, foi, olha, muito legal, muito prática. Amém. Né? Aí, se tiver mais diquinhas, pode passar para a gente. É muito bem-vinda, Rosângela. Uma pergunta aqui. Pode deixar. Você, no início, falou sobre a questão da regeneração, né, das células e tal, quando a gente se machuca e começa, né, começa a formar aquela casquinha e tal. Aí tem uma pergunta aqui. Sobre queimadura, Rosângela. A pessoa se queimou, queimadura. O tratamento, geralmente, foi o que eu já ouvi uma pessoa que passou por esse processo, que tem que ir ao hospital para sempre remover essa casquinha. Você estava falando do não remover a casquinha. Então, lá eles removem. Qual a diferença? Quando nós falamos em uma lesão escoriativa ou abrasiva, eu estou falando de uma lesão superficial. Essa lesão superficial, meu corpo trata.
Quando é uma queimadura importante, eu estou falando aí de uma lesão, se a pessoa precisa ir até o hospital para fazer a retirada desse tecido, imagino que seja uma queimadura em torno de 2º ou 3º grau, e aí a gente já tem tecidos subcutâneos afetados. Por conta dessa situação, a regeneração tecidual ela é diminuta. Tá? Como tenho o tecido que está afetado, a oxigenação também está. Então, aí eu não vou remover essa casquinha, porque se formou uma casquinha. Eu vou remover tecido necrótico, que é um tecido que morreu por falta de oxigênio causado por essa lesão profunda. Então, eu tenho que retirar, porque é tecido morto, e não uma casquinha convencional de proteção plaquetária. Tá bom? Então queimadura. Tanto que a gente trata no hospital, fazendo lavagem local, passando produtos adequados. O tratamento é longo, a restauração da pele existe, mas tem um tempo aí considerável. Ok, então com queimadura é outra coisa. Outra coisa. Ok, obrigada. Ok. Tem mais uma outra pergunta aqui, da Leila, que é a seguinte. Fazer xixi à noite pode interferir no processo de limpeza das células? Né? Porque você falou sobre isso, né? Sim, sim. Fazer xixi, porque ela disse que ela vai 2 a 3 vezes por noite ao banheiro. Isso interfere na regeneração, na limpeza das células? Não, na verdade, o que acontece muitas pessoas elas vão várias vezes ao banheiro porque elas não tomam água de dia. Por conta das atividades, elas acabam esquecendo de beber água. Aí, o que elas fazem? Elas bebem bastante líquido à noite. E meu organismo, quando ele percebe que tem água, ele fala, vamos limpar, né? Ele fica desesperado com esse processo do vamos limpar. Então, qual é o processo de sistema de defesa? Vamos limpar enquanto temos líquido. Porque quando nós não temos como limpar. Então, ao invés dela dormir a noite toda e fazer uma grande quantidade de manhã, ela acaba fazendo várias vezes durante a noite. O processo de limpeza é o mesmo, só tem um problema. Ela não consegue dormir direito, porque ela levanta várias vezes para o banheiro. Então, o que a gente percebe? Que existe uma quebra fisiológica entre a limpeza do organismo e o momento do sono, né? Então, qual a orientação que eu posso dar? Deixe uma garrafa próxima de você o tempo inteiro, né? Para que você lembre de tomar água durante o dia. É difícil lembrar de tomar água dependendo do seu trabalho, da sua atividade. E à noite, diminua a quantidade de água. Ele não vai diminuir o processo de limpeza, mas você com certeza vai conseguir dormir melhor. Dormir também faz parte do processo de uma boa saúde. Então, é necessário dormir melhor à noite, tá bom? Então, diminui a água à noite, aumenta a água dia. Muito obrigado. Existe uma outra pergunta aqui, que, na realidade, tem sido um modismo, né, nos últimos anos, que, inclusive, até muitos especialistas, estudiosos, têm já se levantado assim, dizendo que não é bom, que é a questão do comer de 3 em 3 horas, né? A gente está falando aqui de pessoas, né, vamos dizer assim, normais, né? Você tem que comer de 3 em 3 horas e tal, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe, a revelação que a gente tem, né, a orientação de Deus através de Ellen White, que isso não é correto, não é bom. Sim. Né? Nós deveríamos comer no intervalo aí de 5 horas, 4, 5 horas, e entre isso tomar bastante água, né? Sim. Diabéticos têm que comer de 3 em 3 horas? Então, vamos lá. Existem coisas que são tratamento, existem coisas que são fisiológico. O que é fisiológico? Fisiológico é fazer 3 refeições dia. Então, café da manhã reforçado, um almoço razoável e jantar pobre. Isso é como as refeições deveriam ser feitas. Entre elas, bastante água. Quando eu tenho um diabético descompensado, ele tem um pico glicêmico totalmente fora do padrão que a gente chama. Então, quando eu descubro que esse paciente é diabético, nas primeiras semanas ou nos primeiros 3 meses, é normal o médico pedir para comer de 3 em 3 horas, para que
o pâncreas não faça um pico insulínico, causando uma descompensação glicêmica. Mas veja, são pequenas porções de 3 em 3 horas, até a regularização do organismo. Quando eu começo a fazer a glicemia capilar desse paciente ou dessa pessoa, e eu percebo que a glicose dela já está normal, nós vamos mudar a dieta dela de 3 em 3 horas para 3 vezes por dia. Ela não tem necessidade de comer de 3 em 3 horas, mas aí existe algo que precisa ser falado. Não adianta você ser diabético e você querer comer 3 vezes por dia arroz branco, ok? Porque o arroz branco, o que ele tem? Nada, tá? Então, assim, daqui a pouco você está com fome de novo, né? E aí você vai querer comer uma fruta e vai querer... Não, essa não é ideia. Quando de manhã você come pão integral, você come uma fruta, você come um cereal, dificilmente você vai ter fome antes das próximas 5 horas. Então, a qualidade da sua alimentação também vai fazer bastante diferença. Você só vai ser uma pessoa normal quando você fizer 3 refeições por dia e seu organismo conseguir entender que isso é o que é o normal. A princípio, nós podemos até começar com uma dieta de 3 em 3 horas. Mas por quê? Porque existe uma descompensação glicêmica para evitar pico insulínico, tá bom? Mas essa não é a forma mais correta de se alimentar. Dentro disso, Rosângela, aí tem muitas pessoas diabéticas que falam assim, eu não posso mais comer batata, eu não posso comer mais pão, eu não posso comer mais nada. Só que você acabou de falar aqui que o pão integral pode. Um arroz Sim. integral, ou seja... Arroz integral, a questão é a escolha que eu faço. Sim, a questão é a escolha que eu faço e como eu faço isso. Não há problema de um diabético comer macarrão. Não há. Agora, ele não pode comer todos os dias e nem eu que não sou diabética, entende? Então, são porções moderadas, são massas integrais e eu como eventualmente. E eu não vou escolher o macarrão à noite. Eu vou escolher o macarrão de dia, porque eu consigo consumir isso. Batata, eu cozinho ela com casca, para que a fibra da casca possa entrar na batata. Eu estraguei a batata quando eu tiro a casca para cozinhar ela, né? Então, são detalhes que fazem bastante diferença. Às vezes me surpreende o paciente diabético falar assim, eu não posso comer mamão. Mas por quê? Você não pode comer mamão? Não posso comer mamão porque meu médico não deixa. Mas pão você pode? Posso. Então, você não pode, né? Você pode comer pão integral no café da manhã. O mamão tem que fazer parte do seu café da manhã. Se o médico, a princípio, restringiu alguns alimentos, é até equilibrar o seu sistema. Mas nada tem que ser retirado de você. Se você continua descompensado, mesmo tomando o remédio, pode ocorrer algumas situações. Ou você não está se alimentando de forma adequada, ou não está tomando o remédio de forma adequada. Algumas pessoas cortam o efeito do seu remédio quando tomam ele com bebidas, por exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola é um inibidor de função farmacológica. Então, não adianta você falar que seu remédio para diabetes não está funcionando se você toma ele com leite com café, entende? Então, assim, todas essas coisas são princípios que a gente precisa entender. A gente precisa tomar os remédios com um copo cheio de água e não com outras bebidas agregadas. Às vezes é um detalhe bem simples, está deixando você descompensado. Não é o pão integral, não é o mamão, não é o abacate, tá? Nós somos feitos para comer de forma adequada, e esses alimentos também incluem pacientes diabéticos. E esse prato, só um pouquinho, e esse prato, Rosângela, então, vai comer o macarrão, não é um macarrão puro, entra a salada, entra outras coisas, né? Sim, o que nós orientamos? Nós orientamos fazer o macarrão com outros componentes, né? Quando você vai fazer um macarrão integral, você vai pôr ali, se você gosta, uma cebolinha, um pimentão, você vai pôr um milho, você vai pôr uma chia, você vai pôr uma série de coisas que acabam ajudando nesse processo para que ele fique mais integral, mais saboroso. Vamos pôr azeitona, porque não, uma delícia, né? No macarrão. Então, tomate, cebola, alho, né? Então, esses alimentos, um molho é um molho caseiro, para que a gente possa, enfim, ter uma vida muito melhor e muito mais saudável. Para que eu vou comprar um maço de tomate ou um molho de tomate se eu sei fazer um molho caseiro para me pôr no meu macarrão integral, né?
Então, ele é perfeito e ele serve para todas as patologias. Uhum. Outra coisa, fizemos uma vez a gente fez um grupo de cruz. Esse daqui é reflexo de um cru que a gente fez há pouco tempo. Mas no ano passado nós tivemos um grupo que a gente fez de cruz. Teve uma pessoa, uma irmã, que ela estava fazendo e ela começou a reclamar que ao final do dia ela sentia muita fraqueza e tontura comendo, e a gente teve orientação de nutricionista, tudo, então assim, tudo bem balanceadinho, a comida, né? Tinha que ter a proteína, tinha que ter tudo para que as pessoas não ficassem fracas. E essa irmã começou a se queixar disso. E aí eu a questionei na igreja, eu falei assim, irmã, mas tá estranho a irmã sentir essas dores de cabeça e essa fraqueza. Aí eu fui perguntar, irmã, você é diabética? Aí ela falou, sou. Aí o que estava acontecendo? Ela estava comendo fibras, né? A fibra libera o açúcar mais lentamente e ela continuava tomando a mesma dose da medicação. Então, ou seja, estava descompensando nesse aspecto, porque é por isso da tontura. Aí eu falei, irmã, mas aí a questão é que o seu organismo está começando a funcionar melhor. E a irmã tem que agora ver junto a seu médico essa dosagem, porque agora a liberação, porque é tudo cru, logo a liberação do açúcar é mais lenta, né? Bem mais lenta e é o ideal. É o que a gente espera de um diabético. Que ele não faça pico, né, insulínico, mas que seja liberado aos poucos, isso a gente consegue com o alimento integral. Só pegando o gancho que você falou, irmã, que é super importante, não entrem nessa dieta rica em fibras se você não toma água, tá? O intestino não vai funcionar, ele vai fazer tampão, tá bom? Eu tenho irmãos que falam, irmã, comecei a comer aveia, não estou mais conseguindo evacuar. Não vai, irmã, se você não tomar água, porque é fibra. Então, assim, não adianta tomar fibra se não tomar água. O princípio de todas as coisas é aprender a tomar água. A água é essencial para manter uma boa saúde. E não vamos nos iludir. As pessoas perguntam assim para mim, Rosângela, o pão francês tem menos caloria que o pão integral? Não tem menos caloria. Se a gente for pesar valores calóricos, é o mesmo, mas não dá para comparar os dois quando eu falo de saúde do meu organismo. E o que acontece lá dentro quando o pão entra, né? O pão rico em fibras, ele é excelente para uma série de órgãos vitais, para uma série de determinação, para que não tenha pico glicêmico, para que eu mantenha uma estabilidade no meu organismo. Então, não dá para comparar os dois. A gente primeiro precisa entender o que é saúde, né? Eu quero fazer uma dieta para emagrecer. Não funciona assim. A gente vai primeiro fazer uma reeducação alimentar. Vamos primeiro comer, saber comer, beber água, e depois a gente pensa em algumas restrições alimentares para perder peso. Mas as coisas não funcionam assim. A gente não perde peso. Eu troquei o arroz integral pelo arroz branco e eu não perdi 1 quilo. Você não perdeu 1 quilo, mas ganhou muita estabilidade, ganhou muita saúde, muita disposição. Você acorda melhor, você vive melhor, você fala melhor, você tem o cérebro mais lúcido. Tem uma diferença absurda. Muito bom. Temos aqui mais 2 perguntinhas aqui. Tem uma no chat aqui do Zoom e tem uma que foi colocada aqui no Face. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas eu mesmo vou fazer assim. A Glória, ela colocou assim, eu tenho refluxo e eu preciso comer de 4 em 4 horas. Nesse caso, é isso mesmo, Rosângela? Não. Vamos lá. Existem várias dicas para melhorar refluxo. Então, o que é refluxo? Ela tem o esôfago, no esôfago nós temos o estômago, e a gente tem um esfíncter entre o esôfago e o estômago chamado de cárdia. Então, ela, por algum motivo, quando come alguma coisa a mais, esse alimento faz movimento retrógrado. Por que provavelmente o médico mandou comer de 4 em 4 horas? Para ver se ela come menos. Quando se come menos, tem menos refluxo. Mas esquece, tá? Se você for pegar atualizações aí, na verdade, não tem que comer de 3 em 3, não tem que comer de 4 em 4. A questão é quanto eu como e como eu como. Refluxo melhora muitíssimo quando eu não misturo líquido com comida.
tá? Então, assim, misturei líquido comigo, acabou com quem tem refluxo. Por quê? Porque meu organismo demora muito para absorver isso. Então, assim, quem tem refluxo pode comer 3 refeições por dia, mas não pode misturar líquido com refeição. A última refeição não pode ser depois das 20 horas, porque terminou de comer, vai deitar, vai passar mal. Na hora de dormir, coloca travesseiro elevado. Bebidas gaseificadas é um veneno para quem tem refluxo. Então, a questão não é de quanto em quanto tempo está comendo, mas é o que está comendo. E um detalhe muito importante, os alimentos precisam ser bem mastigados. Quando nós sentamos para comer de verdade, coloca uma colherada, mastiga com calma, todos esses problemas de refluxo, entre outros, inclusive de mal-estar, dores gástricas, eles vão passar, tá bom? Então, minha amiga, você que perguntou de 4 em 4 horas, faça essa experiência na tua vida, tá? Comece a fazer 3 refeições por dia, não misture líquido, vale a dica, embutido, enlatado, gaseificado, para você é um veneno, aliás, para todos nós. A alimentação, quanto mais simples, melhor, menos molho, melhor, ok? E à noite, alimentos bem leves, para que você possa dormir melhor. Tudo bem? Tira os refrigerantes, bebidas e líquidos junto com as suas refeições e você vai ver que nenhum remédio que você toma, que normalmente é de Gesan, entre outros, você não vai precisar tomar mais, tá bom? Isso é uma coisa que é facilmente resolvido com uma correção alimentar. Muito bom. Temos aqui, eu vou fazer 2 perguntas em uma, porque é da mesma pessoa, aqui no chat do Zoom, o Dina Elson. Ele colocou aqui, a Glória está agradecendo a sua resposta, viu? Sobre o refluxo. Obrigada. Boa tarde. Eu não costumo, voltando à questão da urina, eu não costumo tomar muita água, pois quando eu bebo, logo eu quero ir ao banheiro. Como posso regularizar essa situação? Isso, muito. Pode continuar. E a segunda, o xixi com odor forte, mais forte, tem a ver com o consumo de água? Sim, sim. A primeira urina da manhã, ela tem um odor mais forte e ela é muito mais amarela do que a urina dos outros períodos. Por quê? Porque as impurezas são tóxicas. Então, o meu organismo está eliminando componentes tóxicos, que são células mortas, que estão passeando aí pelo meu organismo, e elas não podem ficar circulando porque vão gerar outros problemas. Inclusive, dor de cabeça nada mais é do que componentes tóxicos circulando pelo meu corpo, que são células mortas, que não conseguiram ser recolhidas porque eu não bebo água suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Olha que interessante. Imagine você que eu tenho meu organismo. E meu organismo tem um monte de células que estão circulando mortas. Ele não consegue limpar, porque você não bebe água suficiente. Lembra da louça, que está toda suja, eu tenho que lavar com 1 litro de água? Agora, quando o meu organismo percebe que você bebeu água, mas pode contar no relógio, com 10 minutos você está no banheiro. Por quê? Ele tem pressa de limpar. Ele tem pressa. E se você não beber mais água? Ele vai segurar água para quê? Sabe? Ele precisa limpar, ele está desesperado, ele precisa te ajudar, ele precisa te manter saudável, dispositivo de defesa do Senhor. Então, é excelente. Ele pensa assim, vamos limpar. Entrou água, oba! E ele te leva no banheiro. Quando nós não bebemos água, todo mundo reclama disso, isso é normal. Primeira semana que você resolver começar a tomar água de verdade, que são no mínimo 2 litros de água por dia, o seu corpo vai limpar rapidamente você, porque ele quer manter você bem, estabilizado e saudável. Quando o meu cérebro perceber que a água virou uma constância e que você continua tomando todos os dias uma quantidade similar, um pouco menos ou um pouco mais de água, agora ele não vai mais te limpar toda hora. Ele vai fazer uma reserva pré-programada e vai te limpar várias vezes ao dia e uma quantidade maior quando você levanta de manhã. Então, o que vai acontecer no começo, você faz um pouco de xixi várias vezes, que nada mais é do que meu corpo me limpando, de forma desesperada, porque eu tenho células tóxicas circulando. Quando ele percebe que agora todos os dias eu bebo água, é uma sequência,
virou uma rotina, eu vou ficar de 4, 5, até 7 horas sem ir no banheiro. Mas quando eu for, eu vou fazer uma grande quantidade e não mais pouca quantidade diversas vezes. Porque meu organismo entendeu que agora eu tenho um nível equilibrado de líquido para fazer a limpeza do meu organismo. Dentro disso, quando a pessoa ela está em jejum, estômago vazio, e ela toma água e vai e diz que alega o tomar água com o estômago vazio, ou seja, faz tempo que ela comeu, e o ir ao banheiro tem a ver com, assim, bebeu água, diz que é passagem direta. É fato ou fake? Não. Na verdade, o que acontece? Se a pessoa está muito tempo em jejum, e esse jejum inclui água, então o meu organismo ele vai fazer restauração celular, independente de eu tomar água ou não. Então, quando eu tomo água, sim, meu cérebro vai acionar o fator vamos limpar, tá? Agora, eu tenho um nível de hidratação exato, adequado, e eu estou em jejum, inclusive de líquido, eu tomar água não vai fazer eu ir no banheiro, porque meu corpo sabe que por algum motivo, naquele dia eu estou bebendo menos volume, mas eu estou com o meu organismo equilibrado de volume. Então, não necessariamente. Não há relação o comer, o ter se alimentado com a questão do bebeu água, fez xixi, porque não se alimentou, mas a questão é a hidratação. Sim, exatamente, hidratação. Tanto que quando a gente fala de jejum na igreja, a gente deixa bem pontuado, né, para os irmãos, para os amigos, que existem vários tipos de jejum e Deus aceita todos eles. Eu tenho que fazer nas minhas condições, nas minhas limitações. E a hidratação, dependendo do tempo que eu for fazer jejum, é interessante manter a água, se abster só dos alimentos mesmo. Rosângela, tem mais uma pergunta aqui no Face, da Cleonice. Não devo tomar líquido ao ingerir alimentos. Então, quanto tempo devo esperar para ingerir líquido antes e após as refeições? Normalmente, a gente toma água 1 hora antes de se alimentar e 2 horas após a alimentação. Rosângela, eu morro de sede. Eu preciso tomar água. Enquanto o seu organismo não estiver educado com essa pausa de água que você está fazendo, a gente pede para que a pessoa não tome 2 copos de água, como normalmente ela faz. Porque o que acontece? A comida salgada, ela pede água quando eu não tenho um nível adequado de volume hídrico corpóreo. Então, a sede vem depois que eu como, porque eu não tenho esse equilíbrio. Eu estou com uma deficiência de água. Então, o meu cérebro, ele aciona o fator sede. Ele fala, opa, comemos sal. Onde tem sal tem que vir água, tá? Então, ele aciona o fator sede. Acionar o fator sede após a refeição significa um nível de água abaixo do padrão do organismo. Então, essas pessoas que ainda estão trabalhando com o organismo, estão aprendendo a tomar água, não precisa se torturar. Terminei de comer, estou morrendo de sede, 2 dedos. Tá? 2 dedos de água não vai interferir na sua digestão. No entanto, 2 copos sim. Tá bom? Nós não deveríamos sentir sede depois das refeições. A sede é um start de que o nível de água que estamos bebendo está muito abaixo do normal. Sabe que essa questão de líquido, eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, para ficar claro, mas aí a Leila, ela fez essa pergunta aqui no Face. O que você quer dizer com líquido? Exemplo, leite, suco de fruta, etc., ou é água? É uma boa pergunta. Queria dizer para vocês, sem medo de errar, né, que nada substitui a água. Quando eu falo de líquido, eu estou falando de água. Não existe outra bebida que substitua a água. Não tem outro líquido que limpa o organismo. Não tem outro líquido que tira dor de cabeça. Não tem outro líquido que faz o intestino funcionar. Não tem outro líquido que hidrata você de forma tal que você possa ficar saudável e limpar todo o seu organismo. Quando eu falo de líquido, estou falando especificamente de água. Quando eu falo 2 litros, estou falando de água. Se você tomar suco, água de coco, isso não entra na contabilidade de líquido. Quando eu falo líquido, eu estou falando daquilo que limpa. E aquilo que limpa é só água.
tá? Água de coco é uma delícia, caldo de cana também, suco natural também, mas a água ela é insubstituível, é extremamente necessária nós tomarmos diariamente. Aí, nesse caso aqui, quando você diz, talvez a pessoa também queira saber sobre o líquido com a refeição, então, a água, mas então eu posso tomar o suco, então eu posso tomar o leite. Não. Neste caso, quando eu falo do líquido com as refeições, aí é qualquer tipo de líquido. Dificilmente uma pessoa vai tomar água comendo. Normalmente, quando ela está comendo, ela fez um suco de laranja, um tangue, sabe, assim, um refrigerante, e aí é líquido com refeição. Nós não estamos falando de limpar o organismo, né? Qualquer líquido misturado com a refeição é o mesmo processo. Comida quente, líquido frio. Quando eu junto os dois, vira uma maçaroca. Primeiro tem que o meu organismo manter a temperatura, igualar a temperatura dos dois. Depois tem que absorver todo o líquido do suco. Se for água, ainda, o processo digestivo ainda é mais rápido. O suco é muito pior. Refrigerante, então, piorou, tá? Então, tem que absorver todo o líquido para depois consumir todo o alimento, o que gera um processo digestivo em torno de 7 horas. Uhum. Aí as pessoas falam, nossa, eu tô com muita dor de estômago, nossa, tem dor de estômago, nossa, eu não tô bem, nossa, eu tô com sono depois que eu comi. Tudo isso está atribuído a falhas aí no processo alimentar. Você pode responder para a gente mais 2 perguntinhas? Posso? Então, tá bom. Tem uma aqui no chat, no Zoom, e depois tem uma aqui da Doris no Face. Quando consumo, por exemplo, banana, eu sinto muita azia. O que pode estar acontecendo? Então, na verdade, o que eu aconselho? Primeiro, que horário que está comendo a banana? Porque a banana à noite é mais indigesta, porque são frutas doces, né? Então, eu disse que fruta doce é de manhã e fruta ácida é à noite. Ponto. Depois, às vezes, a tua banana não é a banana nanica que te cai bem, né? Às vezes, teu organismo aceita bem a banana prata. Então, assim, ou a banana maçã, né? Enfim, ou você tem um problema com a banana e ela tem que ser comida, por exemplo, com aveia e mel, e não só ela pura, né? Existem várias formas de nós consumirmos. Às vezes, nosso organismo, ele sinaliza que aquilo não está nos caindo bem. E aí pode ser por vários motivos. Às vezes, inclusive, eu comi a banana rápido demais, né? Não mastiguei a banana como deveria. Parece uma coisa tão assim, Rosângela, é real isso, né? A gente entende que o meu estômago não tem dente. Tudo me cabe, tudo me cai bem, mas depende de como eu estou comendo isso. Tem gente que dá 2 mordidas e come a banana toda, né? Banana é um processo que a gente descasca, come um pedaço, mastiga bem, a gente engole, mas eu acho que vale a pena tentar outro tipo de banana. Às vezes a nanica é mais forte para o teu organismo, por uma série de sensibilidade ou de componente, e eu recomendaria outro tipo de banana para você. Hoje nós temos aí cerca de 4, 5 tipos de banana, e elas podem ser bem consumidas. A princípio, eu te indicaria comer banana amassadinha com aveia e mel. Tá? Você vai ver que vai cair talvez muito melhor do que só a banana. Muito obrigado. E tem mais uma aqui da Doris, no Face. Podemos suplementar com vitamina D, acho que é referente ao cálcio, né? Podemos suplementar com vitamina D? E qual a dose recomendada? Então, na verdade, não existe. Quando a gente fala de fisiologia, que é a minha área, que é o que é a minha formação, não existe dose. O organismo controla a dose. Ele vai dizer qual é a sua deficiência de dose. A gente come alimentos diversificados para que eu possa ter absorção de tudo aquilo que meu organismo precisa. Você pode ter certeza que se tiver deficiência, ele vai absorver. As pessoas falam assim para mim, Rosângela, o que você acha de eu tomar um complexo vitamínico? E eu respondo, o que você acha de variar mais dos alimentos? Que tal experimentarmos a beterraba? Que tal experimentarmos o chuchu? Que tal a berinjela? Vamos comer o quiabo. Por que não o jiló? Né?
Então, vamos fazer uma salada de rabanete? Então, se tem uma deficiência em mim, é porque eu não estou comendo a variedade necessária que meu organismo precisa. E eu posso comer quanto eu quiser. Meu corpo só vai repor o que ele precisa. Então, todo aquele complexo vitamínico que você está tomando, que é químico, não está servindo para nada, a não ser atrapalhando o que você gasta com ele em comprar banana, laranja, abacaxi, por exemplo. Podia usar dinheiro para isso, né? Não existe isso. Meu organismo é controlado. E eu vou dizer mais para vocês. Existe algo incrível, que quando eu tenho deficiência de algum alimento, quando eu olho para ele e meu cérebro fala assim, nossa, isso deve ser gostoso. Entende? Normalmente pode ser o meu organismo pedindo para comer aquele alimento, porque é a deficiência que ele está neste momento. Não existe uma quantidade X e exata. Existe a variedade de alimentos que eu estou consumindo. Isso sim tem grande importância no dia a dia. Uhum. Última perguntinha aqui, para a gente encerrar. Agora o povo, né? É bom perguntar. Última perguntinha. Agora, as perguntas eram do Adinaelso, agora da esposa do Adinaelso. Quando eu como carne frita, o meu estômago começa a queimar e doer. Então, por quê? Assim, eu vou começar falando assim, ó. Tudo que for fritura, a gente deve tirar do nosso cardápio, né? Se você gosta muito de carne, eu te aconselho fazer ou ela cozida ou ela grelhada. Mas se você quer um conselho de verdade, comece a desmamar da carne, tá? Se você comer ela todos os dias, passa a consumir muito menos. Passa a substituir por uma berinjela assada, por um molhinho de tomate. Faça uma experiência. Fique 2 semanas sem comer nenhum tipo de carne. Substitua a proteína da carne por outros alimentos, como durante o dia a castanha, nozes, o brócoli. Você vai ver como vai melhorar. Mais dores de estômago, elas melhoram muito quando eu coloco um copo com água fresca e meio limão, tá? Então, um copo com água fresca e meio limão vai tirar essa dor de estômago com a mão. Mas é importante, se seu organismo está reclamando toda vez que você está comendo, significa que teu organismo não está aceitando a sua alimentação, tá? A gente tenta trabalhar com alimentos que, primeiro, não são fritos, e segundo, diminua o consumo da carne. Se você não consegue ficar sem a princípio, eu te aconselho a fazer ela grelhada ou cozida, mas tira a fritura da tua vida, tá bom? Vai ser só benefício para você, tá? Substitua a carne, por exemplo, por couve, né? Couve refogadinha é bom, brócolis é bom, berinjela é bom. Todos esses alimentos substituem a proteína da carne. Vai gastar menos, né, Rosângela? Nossa, nem me fala. R$60 o quilo da carne, dá para você ir na feira, comprar várias coisas, ainda vai ficar R$20. Sobrou 40. Agora, Rosângela, é a última mesmo, tá? É a última. Eu estou falando de última já faz tempo. Última, já acabou. Mas a gente já está terminando mesmo. Não, tudo bem. É o seguinte, a Mislaine aqui no chat do Zoom, junto com a alimentação saudável, comecei a tomar a maca peruana. Ah, tá. Maca peruana. Você saberia dizer algo a respeito sobre se ajuda mesmo? Então, a maca peruana, na verdade, ele é um componente que diz que é natural e ele tem vários agregados, tá? Então, ele vai aumentar o débito urinário, ele vai aumentar a função peristáltica intestinal, diz que ele deixa você um pouco mais calmo. De verdade, eu vou ser bem sincera com vocês. Não contratem um pintor que arruma a porta. Não contratem. Ou ele é pintor, ou ele é encanador, ou ele é mecânico. Entendem? Não contratem. Então, assim, quando as pessoas vêm com essa conversa, que o medicamento é calmante, relaxante, diurético, para com isso. Sai disso.
come a salada antes das refeições, toma água suficiente, você vai ver que você vai urinar suficiente, o intestino vai funcionar bem, você vai ficar mais calma, vai ficar mais hidratada, a mente vai ficar melhor. Não entre nessas coisas que as pessoas contam que é um super componente que é maravilhoso, é ótimo para tudo. O que é ótimo para tudo é diversidade. E a única coisa que serve para todos é a confiança em Deus. Porque todo o resto, nada faz milagre, nada. Não caia nessa, não gaste seu dinheiro com isso. Vai para a feira, pega os R$ 80 que está gastando nisso, vai na feira, compra salada, legume, beterraba, berinjela e come. Quer manter mais sóbria? Quer ficar mais calma? Faz a receitinha que eu falei, faz um iogurte natural em casa, aí você vai colocar iogurte, nozes, mel e banana. Coma isso logo de manhã. Vai te dar uma disposição tremenda, a cabeça vai ficar boa. À noite, um belo prato de alface para dormir bem. A alface, ele é um protetor de pesadelos, de insônia. Ele tem um potencializador nas suas folhas que fazem você dormir melhor. E eu não posso deixar de dizer que, acima de tudo, quando você abrir seus olhos pela manhã, antes do iogurte com nozes, mel e banana, conversa com Deus. Pede orientação para que você possa ser mais saudável, ter uma vida mais disposta, para que você possa alcançar aquilo que você deseja. O Espírito Santo vai te conduzir, inclusive, a nível alimentar. Vai despertar paladar para algumas coisas e vai tirar o seu paladar de outras coisas, porque ele tem o poder de corrigir o nosso corpo, porque, acima de tudo, nós não podemos esquecer que somos o templo do Espírito Santo. Então, ele muito se alegra quando nós pedimos orientação a ele do que comermos, do que bebermos. Amém. Rosângela, só para quem está nesse processo de mudança, arroz integral eu não gosto. Tem gente que diz que o gosto do arroz... Eu gosto tanto do arroz integral que eu sou suspeita para falar. Então, assim, quem está no processo de transição, eu não sei fazer arroz integral tem um gosto ruim. Que sugestão você dá para essas pessoas que estão nesse processo? Então, arroz integral, primeira coisa que a gente precisa entender é como fazer o arroz integral. O arroz integral a gente não faz igual ao arroz branco, que refoga ele. Refogou o arroz integral, você estragou o arroz integral. Arroz integral, como que a gente faz? Eu vou dizer de forma bem simples, existem várias formas de fazer, mas é água, o arroz e fogo. Quando o arroz estiver quase pronto, aí você vai pôr o seu temperinho. Você vai colocar lá o seu alho, o seu azeite, o seu sal. Quando a água estiver quase secando, mexe, fechou e deixa ele terminar de chegar. É assim que a gente faz arroz integral. Não passem pela fase do arroz branco, arroz barbarizado, arroz integral. Não. Arroz integral, arroz barbarizado, arroz branco. Se você tem vontade de comer arroz integral, vá direto para o arroz integral. Não faça escala com o barbarizado. Não vai te trazer nada, nenhum mérito a mais. Mas no seu arroz, não faça só ele. Coloque junto dele milho, misture ele com brócolis, misture ele com a selga. Procure alguma coisa que você gosta. Coloque azeitona nele, coloque cebola, coloque tomate. Então, quando ele estiver pronto, você desliga ele, faz um temperinho, corta lá tomate, cebola, alho, coloca milho, coloca uns pedacinhos de brócolis ou de couve-flor, mistura eles misturadinho, tempera temperadinho, joga no arroz integral e mexe, tá? Então, é um arroz extremamente saboroso, não precisa de mais nada, é só o arroz, que tá ótimo, e uma saladinha. Quem gosta de feijão fica excelente também, e é uma forma de mascarar, a princípio, o gosto do arroz integral. E aí, lentamente, você vai tirando um pouco daquilo que você coloca no arroz, e aí você vai se adaptando. Quando você costuma comer arroz integral, você não quer comer outro tipo de arroz, tá? Então, vale a dica. Ponha coisas saborosas no teu arroz para esconder um pouco o cheiro e para tirar um pouco o sabor, tá? Ele vai ficar excelente também. Isso é uma verdade. Assim,
quando a gente, como você falou, quando a gente acostuma a comer arroz integral, a gente não consegue comer o outro. A gente tem A dificuldade. gente tem muita dificuldade, né? Porque o arroz integral, ele saboroso. é saboroso, ele sacia, né? Então, é muito bom mesmo, né? Arroz branco, na realidade, não tem nada, né? De nutrientes, não tem absolutamente nada. Enche a barriga, mas não nutre, né? Então, Exato. E assim, as pessoas que comem arroz branco, a tendência delas é ficar com um grau de obesidade importante. Porque como ele não sustenta, daqui 2 horas está com fome de novo. Diferente do arroz integral, né? Que te mantém essa selva tranquilamente por 5 horas, pelo menos. Ok, ok, Rosângela. então, Muito obrigada, Rosângela. Eu que agradeço muito a oportunidade que vocês me deram aí. Quanto conhecimento Deus te capacitou para você dividir conosco, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada, eu agradeço. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente agradece a você e ao professor Leandro, e a gente tem a honra de ter seus vídeos também, que a gente também tem passado na igreja, né, amor? isso é verdade. Que bom, que bom. Muito obrigado, Rosângela, mais uma vez. Obrigado a Obrigada, eu. todos que participaram. Comentários aqui no Facebook, muita gente, olha, que legal, uma benção essa palestra, muito boa essa palestra, gostei demais. Muito obrigado mesmo, realmente foi uma benção. Eu que agradeço. Nós, viu? Só antes da gente finalizar a oração, só 2 recadinhos aqui. Primeiro, amanhã nós vamos encerrar o nosso projeto de 30 dias, o projeto Renova. Esse nosso projeto dessa reunião de hoje, né? Isso. Nós vamos encerrar amanhã os 30 dias, né? Então, nós vamos... o grupo do Renova, que nós temos de WhatsApp, nós vamos encerrar durante a semana. Nós não vamos encerrar amanhã. Nós vamos dar ali algumas outras informações, algumas dicas finais, e depois a gente vai encerrar o grupo de WhatsApp do Projeto Renova. Mas amanhã nós vamos ter um momento de celebração presencial. Você que participou do Projeto Renova, amanhã às 18 horas, tá certo? Vai ser das 18 às 19h15, algo rápido, gostoso. Nós vamos ter ali um momento de celebração, de ação de graças, a finalização, encerramento presencial do Projeto Renova. Vai ser na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Diadema, Rua Manuel da Nóbrega, número 400, no centro de Diadema, super fácil chegar lá. Vai ter sorteio? Então vai ter sorteio, vai ter testemunhos, no final vai ter uma confraternização, comes e bebes ali, vai ser muito legal. Então venham, participem, tragam seus amigos também amanhã às 18 horas, tá bom? Vai ser presencial ali na Igreja Adventista de Diadema, Central de Diadema. Tá bom? Tá ok? Muito bem, mais queridos. agradecimentos aqui, que graça. Outras pessoas agradecendo aqui, a Ivete, a doutora Ivete, a Cleonice, sabe? Doris, pessoas agradecendo aqui, né? A Miriam Karnak, a irmã Miriam, um abraço também. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? A Cristiane também está agradecendo aqui no chat do Zoom. O Adinaelson também foi uma bênção. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. E obrigada, Rosângela. Foram 3, foram 2 ou 3 conosco? 2. 2? Foram 2 vezes. 2 vezes. Foram 2 palestras, não foi? Foram 2 ou 3, que agora eu já estou... 2. E o professor Leandro, que é o marido, também 2, tá bom? Isso. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Deus abençoe a todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Você pode orar para a gente, Rosângela, por favor? Posso sim. Então, tá bom. Oremos. Santo e amado Deus, graças te damos, Senhor, pela vida e pela saúde, por tantas bênçãos recebidas. Não temos palavras, Senhor, para te agradecer pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, porque tudo o que o Senhor fez foi pensando no nosso melhor. Muito obrigado por esse projeto de vida que nos ensina sobre o nosso corpo, sobre nossa saúde, sobre a nossa mente, porque o Senhor nos fez de forma tão grandiosa, Senhor, que tudo que nós estudamos, tudo que nós ouvimos, serve como acréscimo para nós podermos cuidar melhor desse templo que o Senhor colocou em cada um de nós.
nos caminhe, nos guie, que seu Santo Espírito nos conduza a cada dia, para que possamos ser filhos melhores aos teus santos olhos, Pai. Nos dê santificação, condução na tua palavra, nos guarde para a tua salvação. Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigada, Rosângela, mais uma vez, queridos, obrigada, e agradecemos a todos que participaram do... Ele está aqui do meu lado. Vem aí, professor! Vem cá, não, vem. Aqui, ó. Ele está aqui acompanhando de longe. Não, nosso professor querido, professor fez parte do nosso projeto Renova, e a gente está aqui encerrando, amanhã completa o 30º dia, né? E nós agradecemos a vocês, palestrantes que participaram, e agradecemos também a todas as pessoas que participaram. Temos um grupo que veio do projeto dos Cruz, né? Que continuou conosco, e vários que entraram também da igreja. Então, que vocês sejam abençoados, as informações vocês receberam, que vocês façam mudanças na vida de vocês, que esse foi o nosso objetivo, especialmente nesse período de pandemia, que foi a palestra que a Rosângela trouxe para a gente, essa questão do fortalecimento do nosso sistema imunológico, né? Cuidar do nosso corpo, para que a gente consiga passar por momentos tão difíceis como este que nós estamos vivendo, né? Com certeza. Muito obrigado a vocês dois. Muito Obrigada. A gente que agradece. O pessoal aí do Zoom, tá bom? A Cileia, a Mislaine, a Solange, a Vera, a Dilma, o 0002010 também, e a Antônia também, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Abraço, queridos, uma boa semana. Boa semana, obrigado. Obrigada. Também. Abençoe, obrigado.